A riqueza contém as sementes da própria destruição. Eu li essa frase no livro hoje cedo, do Malcolm Gladwell, livro Davi e Golias. E eu achei bastante interessante uma frase que me impactou muito. E eu decidi fazer um roteiro. Eu fiz algumas anotações aqui no livro. E eu vou trazer algumas reflexões nesse vídeo falando sobre a felicidade, sobre os filhos e sobre a riqueza em si. Eu acho que muita gente tem uma visão, talvez uma idealização da riqueza, que você ser rico é sempre tudo mais fácil. Lógico que o dinheiro, a riqueza, ela facilita, mas em determinado momento ela deixa de ser um facilitador e passa a complicar. Isso existe estudos, inclusive, um dos estudos que ele fala aqui, eu já sabia sobre esse estudo, só que numa visão mais voltada à felicidade. E ele deu uma visão aqui falando sobre a educação dos filhos, eu achei bastante interessante, então eu decidi trazer isso aqui. Só para contextualizar a história, nesse capítulo, o autor do livro ele está falando sobre uma entrevista que ele fez com uma pessoa de Hollywood. Ele não diz quem é, ele só diz que é uma pessoa de Hollywood. E aí ele conta toda a infância que essa pessoa teve, que foi uma infância sofrida. No caso, o pai dele mandava ele apagar a luz, mostrava a conta de luz, falava que ia gastar dinheiro. É uma situação que boa parte dos brasileiros passam por isso. E ele conta que ele foi estudando com muita dificuldade. Ele trabalhou com 8 anos de idade. Ele fazia limpeza do jardim e ele começou a contratar os amiguinhos. Enfim, é uma história bastante legal. E ele enriqueceu e ele ficou muito rico. E aí ele tinha alguns questionamentos de como educar o seu filho, porque você não pode simplesmente chegar para o filho e falar: filho, eu não vou comprar isso. Por quê? Porque o pai tem dinheiro. E aí ele não pode chegar para a criança e falar: filho, eu não vou comprar isso. É algo que quem tem dinheiro acaba passando por isso. Eu vou citar alguns, eu vou dar um pouco de exemplo da minha vida também, de como eu faço com meu filho para trabalhar com os investimentos, com o dinheiro. Meu filho tem 6 anos. E aqui no começo ele fala: um pai precisa fixar limites, mas essa é uma das coisas mais difíceis para imigrantes da riqueza. O termo imigrante da riqueza ele usa das pessoas que enriqueceram, que é a primeira geração de ricos da família. É como se você fosse imigrante e você chegou num país novo. Você atingiu a riqueza, só que as pessoas da sua família não eram ricas. Então, você é o primeiro rico, por isso que é um imigrante da riqueza. Porque eles não sabem o que dizer quando a desculpa de não temos como pagar por isso não existe. Eles não querem mentir e dizer não temos dinheiro, porque filhos adolescentes, por exemplo, responderiam: fala sério, você tem um Porsche e a mãe tem uma Maserati. Os pais precisam aprender a mudar de nós não podemos para nós não iremos. E aqui está um ponto interessantíssimo, e eu tento ensinar isso para o meu filho. Como eu trabalho com finanças, às vezes eu falo pro meu filho e ele sempre, às vezes ele questiona quando ele quer muito uma coisa, ele fala: "Ah, pai, mas você tem dinheiro". Não exatamente nessas palavras, mas ele dá a entender isso. E eu falo para ele que não vou comprar. E ele fala: "Mas eu tenho dinheiro", porque a gente tem uma conta que ele movimenta o dinheiro, que é o que ele utiliza para comprar as coisas. E eu sempre tento deixar bastante claro para ele que não é somente o fato de você ter ou não dinheiro que vai te dizer se você pode comprar ou não comprar algo. Existe coisas a mais, existe algo a mais. E esse algo a mais são os valores que nós temos, que é o que ele cita aqui no livro também. Ele começou a falar desse assunto e aí ele explicou sobre um platô que existe. O platô é quando nós chegamos num limite, no ponto máximo, no ponto alto, e a partir desse platô nós deixamos de ter um crescimento. Isso aqui também é outra ideia bastante interessante que eu fiz de reflexão do livro. Se nós pegarmos sempre o mesmo crescimento, vai chegar em algum momento que nós vamos deixar de crescer, porque aquele crescimento não gera mais alguma motivação, alguma grande transformação. Por isso que mesmo dentro do crescimento você tem que buscar talvez o caos para conseguir sair dessa monotonia que existe. E aí ele explica sobre o platô, e essa é a ideia central do livro, que nós temos uma curva. Eu vou mostrar o gráfico, deixa eu ver se vai aparecer aqui o primeiro gráfico que ele mostra. Acho que está aparecendo aqui. Então, aqui é o que é difícil, fácil,
o pobre e o rico. As pessoas acreditam que você sai da pobreza, você vem numa linha reta, você chega na riqueza e você transforma o que era difícil no fácil. Assim que a maioria das pessoas acreditam. Porém, o estudo que ele cita, ele diz que acadêmicos que estudam a felicidade sustentam que o dinheiro deixa de tornar as pessoas mais felizes a partir de uma renda familiar de 75 mil dólares anuais. 75 mil dólares anuais, e aí não vamos fazer conversão, até porque entraríamos numa polêmica desnecessária, dá 6 mil dólares ao mês. Levando em consideração que não se converte moeda, seria 6 mil reais de salário, mas a gente sabe que 6 mil reais no Brasil talvez não seja uma boa relação ao dólar. Mas enfim, esse estudo eles chegaram nesse valor de 75 mil dólares anuais, dizendo que a partir disso o dinheiro deixa de fazer parte, deixa de ter um crescimento na felicidade. Se você tiver 6 mil reais de renda por mês, 10 mil, 15 mil, 20 mil, a sua felicidade vai ser a mesma porque ela já chegou num platô, ela não consegue crescer mais em relação ao dinheiro, porque tudo que você queria ter com o dinheiro você já tem. A diferença é que você vai trocar talvez uma Maserati por uma Ferrari, mas você já tem dinheiro para conquistar aquilo que você quer. Por isso que a gente chama de um platô. Isso é um estudo realizado, não é achismo. Esse estudo existe. E aí, dentro desse estudo, ele mostra um segundo gráfico, que é esse gráfico aqui, que ele exemplifica o que seria esse platô. Então, você está saindo do difícil e indo para o fácil, só que essa curva, ela para de crescer, ela não sobe em linha reta. Ela chega um momento que ela começa a estabilizar, e aí ela entra numa estabilidade. Quando a renda dos pais chega a certo nível, a criação dos filhos volta a se tornar difícil. Os valores do mundo onde crescemos não são tão diferentes dos daquele que criamos para nossos filhos, mas isso não ocorre com alguém que se torna muito rico. O que ele quer dizer aqui? Que o mundo que eu vivi e o mundo que eu vou proporcionar para o meu filho não é tão diferente do que o meu pai trouxe para mim. Só quando a pessoa ela veio de uma geração pós-geração e essa geração tornou-se rica, a diferença para as outras ela fica muito grande. E aí o que nós imaginaríamos que poderia ser uma facilidade acaba sendo uma dificuldade, porque se você não ensinar valores para o teu filho, você vai ensinar o que para ele? Você já deu tudo para ele, ele não precisa se esforçar. Aquele menino lá de 8 anos, do exemplo, que teve que trabalhar colhendo folha ou limpando neve na casa dos vizinhos, o filho dele não vai precisar fazer isso, porque o filho dele já tem todas as condições, já tem a melhor escola, quando viaja, viaja de primeira classe, tem o melhor carro, já tem tudo do bom. Talvez ele não vai ter o mesmo esforço que o pai dele teve e que ele recebeu de valor do avô dele. Consegue entender essa dificuldade, por mais que a gente tenha a intenção, a ideia de que enriquecer só traz benefícios, nem sempre funciona dessa forma. Às vezes acaba sendo um tanto quanto mais difícil. E aí, para conseguir fazer isso, o autor diz que nós precisamos entrar num outro patamar, que é você saber falar não. E aí ele cita aqui os exemplos. Nós não iremos comprar um pônei, requer uma conversa, e a honestidade e habilidade para explicar o que é possível nem sempre é correto. Eu oriento pais ricos nesse cenário e eles não têm ideia do que falar. Tenho que ensiná-los a dizer, sim, posso comprar isso para você, mas prefiro não fazê-lo. Não é coerente com nossos valores. Olha que interessante, aqui entra os valores. Então o dinheiro deixou de fazer parte do crescimento e começa a entrar os valores. Você vai dizer não para o seu filho por valores. Isso, porém, requer que você tenha um conjunto de valores e saiba como expressá-los e torná-los plausíveis para seu filho. Coisas difíceis para qualquer um fazer, sob quaisquer circunstâncias, e especialmente se você tiver uma Ferrari na garagem. E aí ele continua falando aqui que o homem de Hollywood, que foi do exemplo dele, era rico demais. Aquele era seu problema como pai. Ele tinha muito mais dinheiro do que o necessário para melhorar as coisas, a ponto de sua situação financeira deixar de ser tão importante, ou seja, o dinheiro deixou de fazer importância. Estava no ponto em que o dinheiro
começa a tornar mais difícil a tarefa de criar filhos normais e bem ajustados. Eu fiz uma anotação aqui que o ato de investir é relacionado aos valores de uma pessoa. E aí eu fiz uma reflexão, eu fiquei pensando, se nós formos olhar tudo que eu falo aqui dentro do canal, dentro da Start Grana sobre investimentos, ela é muito mais relacionado a valores que a pessoa tem do que o próprio dinheiro em si. É um pensamento que é difícil a gente fazer porque não precisamos sair um pouco do comum e do óbvio, mas pensa o seguinte: quando a gente fala de dinheiro, nós não estamos falando de moeda física, de valor monetário, nós estamos falando de valores. Dependendo dos valores que você tenha, você vai tomar tais atitudes. Se você tem valores pensando na vida, pensando na família, pensando no seu filho, é muito mais fácil você trilhar um caminho de economia, de investimento, de guardar dinheiro, de enriquecimento, do que você não ter esses valores. Se você pensar muito no agora, eu quero me divertir, eu quero ser feliz, você trabalhando com esses valores diferentes, que não são nem melhores nem piores, são valores diferentes, isso vai refletir no seu dinheiro, na forma que você investe, na forma que você guarda, na forma que você gasta. Então é muito mais relacionado aos valores que a gente tem do que ao dinheiro em si. Teve um vídeo que eu falei aqui, que o final do vídeo eu encerrei falando sobre a pessoa que tem muito dinheiro e não tem um conhecimento, não tem uma bagagem, não tem uma sabedoria, e eu falava, essa pessoa vai fazer o que com o dinheiro? Porque não é só o dinheiro. Talvez para quem não tenha, para quem nunca teve acesso a grandes valores, imagina que é o dinheiro que vai trazer toda a felicidade, mas conforme eu mostrei aqui no gráfico, e aí a gente tem o gráfico do que acontece com o platô, isso aqui é o platô, então imagina que aqui você tem pouco dinheiro, você chegou num valor aqui, e aí você começa a cair, porque o dinheiro já deixa de fazer sentido. Você precisa ter outros valores junto. Se você não tiver esses valores, você não consegue nem passar para o teu filho e nem ter uma sustentação na sua felicidade. E olha que doido isso. A gente sempre escora a felicidade ao dinheiro. O dinheiro, sim, ele traz felicidade, só que ele existe um limite, ele existe um platô. Talvez a pessoa que almeja ter R$ 1 milhão para ser feliz, ela vai ser feliz com 1 milhão, quando ela chegar nos 5, nos 10 milhões, a felicidade vai ser a mesma, ou até menor, porque o dinheiro deixou de fazer aquela felicidade que a pessoa imaginava que teria. E aí eu fiz uma anotação aqui também que eu achei bastante interessante, que a estagnação leva ao declínio, mesmo que seja crescimento. Olha que doido isso também. Porque se você tiver a sua vida sempre pautada num crescimento, seja teu salário, todo ano teu salário sobe 10%, a tua vida vai ser sempre a mesma coisa, você sempre vai ter essa previsibilidade, você sempre vai ter o crescimento, vai chegar um momento que isso não vai te satisfazer. Você precisa buscar coisas diferentes, você precisa ter uma mudança de rota na tua vida. Eu não estou falando mudar de emprego, mudar de cidade, mas algo que pelo menos dentro da tua cabeça, que você consiga dar uma sacudida para que volte a fazer sentido o crescimento e volte a te trazer felicidade, porque você vai atingir esse platô, e isso é natural. Dentro do trabalho a gente atinge, dentro de um relacionamento a gente atinge, é mais fácil talvez visualizar. Imagina que você é casado 10 anos, chega um momento que você não se satisfaz mais com aquilo que você tem, porque você chegou no platô do teu relacionamento. E a partir do platô, a tendência é que haja o declínio, é que aconteça o que aconteceu aqui nesse gráfico. Aqui na outra página ele dá um outro exemplo, mas aqui tem os 3 gráficos, né? Então é como as pessoas imaginam. Aqui é o início do platô e aqui já é o platô realizado. São as 3 curvas que existem, os 3 estágios. Se você não buscar uma alternativa diferente dentro do seu relacionamento, ou dentro dos investimentos da sua renda, ou até mesmo da situação que você carrega na criação do seu filho, talvez você chegue num platô, mesmo sem perceber, e caia num declínio. Você não saiba como educar o seu filho. E para a gente encerrar, o dinheiro é benéfico até certo ponto. Se não tiver valores por trás, a sua felicidade desmorona. Entenda que
não é somente o dinheiro que vai trazer felicidade. Se você acredita nisso, se você está em busca disso, de dinheiro somente por dinheiro, e não tiver princípios, não tiver valores, não tiver alguns comportamentos por trás disso, com objetivos maiores que não seja somente o dinheiro, você vai cair nesse platô e esse declínio provavelmente vai trazer consequências negativas dentro da sua vida, e essas consequências podem ser até na perda do dinheiro. É que não tô nem citando a criação do filho, porque a gente sabe que aí na criação do filho vai ser pior ainda o resultado. Eu sei que é difícil se tratando de criação de filhos. Eu posso dar o exemplo do meu filho, não posso dizer de outras pessoas, e nem sou nenhum psicólogo especialista, mas na parte financeira eu sempre tento trazer uma visão que não é só o dinheiro. A gente brinca, às vezes, falando, o que a gente faria se ganhasse na Mega Sena? E eu sempre tento deixar muito claro para ele que o dinheiro não é tudo na vida. Que mesmo que você seja milionário, mesmo que você ganhe na Mega Sena, você vai continuar tendo um pai e uma mãe para amar, você vai continuar tendo uma esposa, um marido, algum outro relacionamento que vai surgir, que você vai precisar dar carinho, vai precisar dar amor, vai precisar dar atenção, e tudo isso não envolve dinheiro. O dinheiro vai nos dar conforto, mas vai chegar num determinado momento que ele não vai mais fazer diferença. E isso, infelizmente, é uma constatação, não é um achismo. Ele acontece. Nós precisamos estar atentos e saber que isso acontece para buscarmos novas formas de crescimento, dar uma sacudida nos nossos planos de vida, nos nossos desejos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, para não cairmos num declínio. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui. Não esqueça de conhecer a Start Grana, a gente tem aulas exclusivas, lives semanais, a comunidade Grana que você pode tirar suas dúvidas, e dentro da Start Grana nós falamos muito sobre comportamento, sobre hábitos, ambiente, valores, enfim, tudo que é relacionado ao não dinheiro, ao lado que vai te levar a ter uma vida melhor, vai te levar a ter um crescimento melhor, tanto financeiro quanto pessoal. Esse é o objetivo da Start Grana, esse é o meu objetivo aqui dentro do canal. E é isso, até a próxima. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Valeu, tchau!